Capítulo 3. O engano do pecado que habita o interior. Observamos que o pecado é poderoso. Ele é também enganoso. O apóstolo faz essa advertência em Hebreus 3,13, abre aspas, que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, fecha aspas. Por causa do engano do pecado, o coração que o acolhe é definido como, abre aspas, mais enganoso que qualquer outra coisa, fecha aspas. Jeremias 17,9. Em alguns assuntos, o homem pode ser muito competente, mas o mesmo não ocorre em relação ao pecado. Em Jó 11,12 vemos, abre aspas, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem, fecha aspas. Um nada pobre e vazio. Por conta dessa lei do pecado, abre aspas, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem, fecha aspas. Jeremias 4,22. Do mesmo modo, o apóstolo diz em Efésios 4,22, abre aspas, o velho homem se corrompe por desejos enganosos, fecha aspas. Toda cobiça é enganosa, não por si mesma, mas por causa daquilo que lhe é comunicado pela lei do pecado. Ela se torna poluída como a água de uma fonte contaminada. Assim, o, abre aspas, homem do pecado, fecha aspas, virá com o, abre aspas, engano da injustiça, fecha aspas, 2 Tessalonicenses 2,10. Ora, as pessoas não desejam a injustiça como reputação porque ela é condenada pela sociedade, mas o engano do pecado permanece oculto e quase imperceptível. O apóstolo fala daqueles que vivem sob o domínio do pecado como, abre aspas, enganados, fecha aspas. Tito 3,3. A vida dos perversos consiste de nada, senão viver enganando e sendo enganados, em 2 Timóteo 3,13. Este é também o caráter do nosso inimigo. Ele é um enganador. Contra alguém assim, não há nenhuma outra segurança, senão a vigilância, o engano que o pecado produz na mente. As Escrituras também enfatizam que o engano é, na maioria das vezes, a origem do pecado. O pecado só vai adiante quando o engano vem à sua frente. Veja 1 Timóteo 2, 13 e 14. O apóstolo argumenta que Adão, embora tendo sido formado primeiro, não foi o primeiro a transgredir, porque não foi o primeiro a ser enganado. Eva, embora tendo sido criada depois, foi enganada primeiro e a primeira a pecar. Assim, o primeiro pecado começou com um engano, conforme Eva diz, abre aspas, a serpente me enganou e eu comi, fecha aspas, Gênesis 3,13. Ela pensou que diminuiria sua culpa ao responsabilizar a serpente, mas na verdade ela só fez crescer o seu pecado. Assim, o apóstolo também mostra que o engano e a transgressão andam de mãos dadas. Ele diz, abre aspas, o mesmo método de corrupção continua como no princípio. O argumento, ou engano, vem primeiro, e o pecado, sua realização propriamente dita, vem a seguir. Fecha aspas. 2 Coríntios 11:3. Assim, todas as grandes obras que Satanás faz neste mundo, levando os homens a se opor ao Senhor Jesus Cristo, ele faz por meio do engano. Ele é, abre aspas, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, fecha aspas. Apocalipse 12:9. Veja o 20:10. Não é de admirar que haja tantas passagens nas Escrituras advertindo-nos a dar ouvidos a Deus, a fim de evitar que sejamos enganados e venhamos a pecar. Veja Lucas 21:8, 1 Coríntios 6:9, 15:33, Gálatas 6:7, Efésios 5:6. A partir desses e de outros testemunhos, podemos aprender como o engano conduz ao pecado. A base para a eficácia do engano é o seu efeito sobre a mente, pois o pecado a engana. Quando ele tenta entrar na alma de algum outro modo, através das afeições, por exemplo, a mente o examina e controla, mas quando o engano influencia a mente, a chance de pecar se multiplica. A mente é a faculdade mais importante da alma. Quando a mente se fixa em um objeto ou curso de ação, a vontade e as afeições repetem o seu procedimento. Elas são incapazes de qualquer outra consideração. Assim, enquanto o envolvimento das afeições com o pecado é, na maioria das vezes, problemático,
O engano da mente é sempre a situação mais perigosa, por causa do seu papel em todas as outras operações da alma. A função da mente é guiar, dirigir, escolher e conduzir. Abre aspas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Fecha aspas. Mateus 6:23. Também observamos o perigo do engano que o pecado produz na mente ao observarmos a natureza genérica do engano. Ele consiste em apresentar falsamente coisas à mente, de tal modo que sua verdadeira natureza, as suas causas, efeitos ou condições presentes, permaneçam ocultas à alma. Desse modo, o engano esconde aquilo que deveria ser exposto, quer sejam circunstâncias, quer consequências. Assim como Satanás enganou nossos primeiros pais, ele continua a enganar hoje, por meio da falsidade. O fruto era desejável, isso era óbvio aos olhos. Satanás, então, sugeriu secretamente que Deus buscava limitar a felicidade deles ao proibi-los de comê-lo. Satanás, no entanto, ocultou deles o fato de que esse era um teste à sua obediência e que a ruína certa e talvez imediata aconteceria se eles desobedecessem a Deus. Satanás os enganou ao simplesmente propor a gratificação imediata, que o fruto certamente forneceria. Essa é a natureza do engano. Tão somente ao apresentar os aspectos desejáveis da tentação, ele leva a mente a fazer um falso julgamento. Jacó usou o engano em sua trajetória para receber a bênção de Isaque, que pertencia por direito ao seu irmão Esaú. Veja Gênesis 27. O engano também opera lentamente, pouco a pouco, de modo a não expor a sua manipulação de imediato. Na narrativa da queda, Satanás age em uma sequência de passos. Primeiro, remove a objeção da morte. Depois, oferece-lhes grande conhecimento. Então, sugere que se tornem como deuses. Cada passo oculta aspectos da realidade e apresenta somente meias verdades. Do mesmo modo, Estevão descreve Faraó como tendo agido enganosamente com os israelitas. Veja Atos 7:19. O capítulo 1 do Êxodo nos diz como ele fez isso. Abre aspas. Temos que agir com astúcia, fecha aspas. Ele diz quando começa a oprimi-los. 1:10. Depois de escravizá-los, ele então passa a assassinar suas crianças. Faraó oprimiu os israelitas gradualmente. É assim também que o pecado age na alma. O apóstolo resume essa atitude quando diz, abre aspas, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Fecha aspas. Tiago 1:14-15. Assim como nossos primeiros pais foram enganados, o velho inimigo nos engana lentamente do mesmo modo. Quando pecamos, temos também a tendência de responsabilizar tudo e todos, e se isso não funciona, responsabilizamos a Deus. Assim repreende o apóstolo, abre aspas, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, fecha aspas. Tiago 1:13. A culpa toda recai sobre o pecador e, portanto, toda punição recairá sobre ele. O propósito supremo do pecado é produzir morte, abre aspas. O pecado, após ter se consumado, gera morte, fecha aspas. Tiago 1:15. Ele, no entanto, oculta essa informação, confundindo o pecador. O pecado nunca admite que o seu propósito seja tão mortal e então tem de enganar. O pecado engana principalmente por meio da tentação. Abre aspas. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Fecha aspas. Tiago 1:14. Não pretendo falar prioritariamente sobre a tentação, pois fiz isso em outro tratado. Veja parte 2. É suficiente notar aqui que a vida da tentação se encerra no engano. Faz parte da essência do pecado tentar ou enganar, que são a mesma coisa. Observamos isso na narrativa da queda. Abre aspas, a serpente me enganou, fecha aspas, Gênesis 3:13. Esse engano ocorre por causa da própria cobiça ou do pecado que habita o interior, que, como já observamos, são a mesma coisa. O pecado segue a tentação passo a passo, pois ele, por natureza, avança gradualmente em busca de obter vantagem.
5 passos podem ser identificados em Tiago 1, 14 e 15. Primeiro, o pecado engana. Abre aspas. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Fecha aspas. Segundo, o pecado seduz. Abre aspas. E é seduzido. Fecha aspas. Terceiro, o pecado concebe. Abre aspas. Então esse desejo tendo concebido. Fecha aspas. Quarto, o pecado se desenvolve. Abre aspas. Dá à luz o pecado. Fecha aspas. Como crianças concebidas por meio da fornicação. Quinto, o pecado é consumado. Abre aspas. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Fecha aspas. O conceito real de pecado não é apenas o da concepção da criança por meio da cobiça. Ele, na verdade, concebe a morte. Esse é seu objetivo mortal. Neste e nos próximos capítulos, nossa atenção se concentra nos 3 primeiros passos principais do pecado na tentação. Uma vez que estamos preocupados com relação aos crentes, Deus, em sua misericórdia, nos poupa das últimas 2 consequências. O pecado nos afasta de Deus, desviando-nos no caminho da santidade e da obediência. Agora, o engano do pecado opera na mente. Como faculdade que discerne, julga e determina, a mente age como os olhos da alma. Sem sua direção, vagaríamos como os israelitas no deserto deste mundo. Assim, o pecado tem como objetivo primeiro distrair e desviar a mente a partir da libertação de sua obrigação. A obrigação da mente consiste em 2 coisas. Deus as requer de nós em nossa obediência a Ele. A primeira é manter a mente com uma postura e uma estrutura tais que possa ser obediente e estar vigilante contra todas as seduções pecaminosas. A segunda é estar disponível para executar todas as ações particulares que Deus exija de acordo com a sua vontade. Nessas 2 coisas se encerra toda a tarefa da mente do crente. O pecado que habita o interior tenta desviar e afastar o crente de fazer essas coisas. Essa tarefa da mente diz respeito a 2 coisas. A primeira, a Deus em sua bondade e graça. A segunda, a nós como pecadores. O pecado nos distrai dessas coisas e permite que a lei do pecado prospere dentro de nós com a maior vantagem possível. O pecado, então, tenta nos afastar de uma consideração devida a Deus. Como Jeremias 2,19 declara, abre aspas, compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor. Fecha aspas. Na verdade, abandonamos o Senhor nosso Deus toda vez que pecamos. Se o coração não perceber quão errados e amargos são os resultados de abandonarmos a Deus, nunca permanecerá seguro contra o pecado. Deus aceita o pecador que tenha uma disposição humilde, contrita e reverente. Abre aspas. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Fecha aspas. Isaías 57:15. Essa atitude é também observada na oração do publicano, em Lucas 18, 13 e 14. Abre aspas, cingi-vos de toda humildade, fecha aspas, diz o apóstolo em 1 Pedro 5,5. Essa é a única disposição segura que podemos ter, pois aquele que anda humildemente caminha em segurança. Este é o propósito do conselho de Pedro, abre aspas. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, fecha aspas, 1 Pedro 1,17. Não se trata de um temor servil da escravidão, que entristece e confunde a alma. É o temor que mantém as pessoas clamando constantemente ao Pai à luz do juízo final. Abre aspas. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Fecha aspas. Essa é a moldura humilde da mente. Como obter essa disposição humilde? Como pode ser mantida? Ela só pode ser conquistada por meio de uma compreensão constante e profunda do mal, da impureza e do perigo do pecado. O publicano ora, abre aspas, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, fecha aspas, Lucas 18, 13. Esse senso do pecado o manteve humilde.
A humildade o levou a implorar perdão por seu pecado. No caso de José, também observamos que temer os efeitos do pecado é temer ao Senhor. Abre aspas. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fecha aspas. Gênesis 39, 9. Na verdade, o temor do pecado e o temor do Senhor são a mesma coisa. Abre aspas. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Fecha aspas. Jó 28, 28. Se o pecado afasta a alma do temor do Senhor, ele então a invade secretamente e a torna gradualmente insensível ao pecado. Há duas maneiras principais por meio das quais a lei do pecado tenta desviar a mente dessa disposição piedosa. 1. O pecado desvia a mente ao enfatizar a graça barata, entre aspas. O Evangelho nunca se divorcia da ética. Ele é não somente libertação do mal do pecado, como também de sua imundície, de sua culpa, além de levar-nos a descobrir aquilo que devemos fazer. Abre aspas. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Fecha aspas. Tito 2, 11, 12. A santidade é assim chamada, abre aspas, uma conversa que se torna o Evangelho, fecha aspas. Filipenses 1, 27. Seu objetivo, alvo e propósito são o de nos fazer viver vidas santas. Quando a palavra do Evangelho é assim recebida, produz um viver santo. Veja Romanos 12, 2 e Efésios 4, 20 e 24. Aqui, então, o engano do pecado intervém. Ele separa a doutrina da graça de seu propósito. Ele nos induz a viver pela noção da graça e desvia nossa atenção da influência que ela exerce para atingir sua aplicação peculiar em vidas santas. A partir da doutrina da certeza do perdão, ele insinua o descuido para com o pecado. Deus em Cristo faz uma proposição verdadeira, mas Satanás, com o pecado, elabora uma conclusão falsa. A fim de reprovar esse engano, Paulo diz, abre aspas, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. O coração enganoso do homem está apto a tirar essa conclusão, mas não devemos jamais alimentar esse pensamento. Fecha aspas. Romanos 6, 1, 2. Por outro lado, Judas fala de homens ímpios que transformaram, abre aspas, a graça de nosso Deus em libertinagem. Fecha aspas. Judas 4. A sabedoria da fé e o poder da graça se opõem a esse engano. O grande efeito da sabedoria do Evangelho e da graça mantém o coração em constante humildade, aborrecendo o pecado e com uma atitude reverente. Esse é o teste da verdadeira eficácia do Evangelho. Ele mantém o coração humilde, contrito, sensível ao pecado e quebrantado. O Espírito da graça nos leva ao arrependimento e nos ensina a detestar o pecado. Mas se os homens permanecem secreta e insensivelmente dispersos e relaxados em seus pensamentos acerca do pecado, terminarão por prender-se a um falso espírito da graça. Às vezes, observamos homens andando em um espírito de escravidão, com pouco interesse pela graça de Deus. É difícil determinar se vivem sob a lei ou sob a graça. Por outro lado, parecem mais sensíveis ao pecado do que muitos que conhecem mais da experiência da graça. No entanto, o engano do pecado os desvia da consideração acerca da natureza e do perigo do pecado. Isso se dá de várias maneiras. Primeiro, a alma, necessitando frequentemente retornar ao Evangelho da graça por causa da culpa, permite que a graça se torne algo lugar comum e rotineiro. Tendo encontrado um bom remédio para o seu ferimento, ela então não lhe dá o devido valor. Segundo, o engano do pecado leva vantagem sobre a doutrina da graça para a violar, estendendo o sentido de liberdade da alma para além do limite estabelecido por Deus. Alguns nunca se sentem livres do legalismo, a menos que se entreguem à carnalidade e mergulhem em suas profundezas. O pecado diz que certos limites são desnecessários. Abre aspas. Será que o Evangelho não deveria livrá-lo de limites tão estreitos? Fecha aspas. Argumentam. Mas será que isso significa que devemos viver como se o Evangelho fosse desnecessário ou como se o perdão do pecado não fosse essencial? Terceiro,
Em tempos de tentação, o engano do pecado se estende a ponto de sugerir a necessidade de pecar, a fim de expor a realidade do Evangelho da Graça. Ele declara isso de duas maneiras. O primeiro argumento sugere que a nova criatura não precisa viver de maneira tão rígida. A vigilância contra o pecado é por demais escrupulosa, ele argumenta. O segundo argumento propõe que quando o pecado é cometido, ele não é tão sério, afinal. Não levará à destruição da alma, porque será perdoado pela graça do Evangelho. A verdade é assim distorcida pela fraude e se torna um estímulo para pecar ainda mais, transformando-se em um veneno mortal quando confundida com um alimento nutritivo. A mente assim se torna descuidada para com o pecado, e o senso de sua vileza é perdido. 2. O pecado engana a mente, impedindo-a de enxergar o verdadeiro estado e a condição das pessoas no mundo. Essa é a segunda principal maneira por meio da qual o pecado desvia uma formulação piedosa da mente. As pessoas, em seus dias de juventude, naturalmente, têm afeições mais vigorosas, ativas e rápidas. À medida que suas mentes começam a diminuir o seu ritmo, sua agilidade e força se perdem. No entanto, a menos que estejam envolvidas em carnalidade ou corrupções lascivas, elas crescerão em suas percepções, resoluções e julgamentos. Se, contudo, suas afeições ou emoções inclinadas e disciplinadas não estiverem educadas, elas se tornarão velhas e tolas. É como se as fracas tendências da infância nunca fossem corrigidas e levassem a formas maiores e mais exageradas de fraqueza na velhice. Assim, a prioridade do cristão deve ser estabelecida a partir das suas afeições. Do mesmo modo que essas afeições são grandes e largas durante a juventude biológica, são espiritualmente grandes na juventude espiritual. Abre aspas. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava. Fecha aspas. Diz o profeta, Jeremias 2:2. A profunda ferida da convicção do pecado e a cura do perdão estão frescas e vívidas na memória e no espírito dos novos convertidos. Mas, tempos depois, com o declínio das afeições, seu senso espiritual também muda. Observamos isso em pessoas que nunca desenvolveram convicções profundas nos caminhos de Deus. Elas se tornam sensíveis ao pecado por um tempo. Chegam até mesmo a chorar e prantear em sua culpa pelo pecado. Tomam decisões entusiasmadas e fervorosas contra o pecado. Mas são como a grama que cresce rapidamente em poucos dias e que, com raízes ralas, rapidamente murcha. Depois de um certo período, quanto mais experiências têm com o pecado, menos sensíveis se tornam à sua presença, conforme descreve Eclesiastes 8:11. Isso acontece porque a consciência em relação ao pecado nas emoções nunca se firma o suficiente em suas mentes, que permanecem preocupadas com os resultados do pecado, tristeza, tribulação, dor, medo, e não conseguem repousar. Mas sem nenhuma convicção verdadeira em relação ao pecado em si, a alma se encontra em perigo de endurecimento. Tomando consciência do engano por meio da meditação e da oração. É tarefa da mente manter a alma em um constante e santo interesse por Deus e sua graça. Esta é a essência da obediência ao Evangelho. Por essa razão, as Escrituras enfatizam o contraste entre a mente cheia de coisas terrenas e a necessidade real de que ela esteja repleta de coisas celestiais. Abre aspas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Fecha aspas. Colossenses 3:2. É como se o apóstolo estivesse dizendo, abre aspas, vocês não podem se ocupar de ambas ao mesmo tempo. Fecha aspas. As afeições de um têm origem em princípios que são opostos e inconciliáveis em relação ao outro. Somos também exortados, abre aspas, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fecha aspas. 1 João 2,15. Abre aspas. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Fecha aspas. Reconhece a contradição entre o senhorio de um mestre sobre o outro. Mateus 6,24. A preocupação indevida com as coisas terrenas se opõe à verdadeira disposição em relação à piedade. Por outro lado, todas as tarefas de obediência a Deus contradizem frontalmente o pecado. Mas há algumas tarefas piedosas que são particularmente importantes na percepção e na reversão do poder do pecado que habita o interior dos crentes.
Elas são primeiramente a oração e então a meditação. Ambas têm muito em comum, diferindo somente no modo como são exercitadas. Por meditação, quero dizer meditar sobre qual o respeito e a relevância há entre a palavra e o nosso próprio coração, de modo a que os dois fiquem bem próximos, em conformidade um com o outro. Ao ponderarmos sobre como a verdade se apresenta em Jesus, observamos como ela é refletida em nossos próprios corações. Assim, a meditação tem o mesmo objetivo da oração, que é o de levar nossas mentes a uma disposição que em tudo responda à mente e à vontade de Deus. Das duas, as pessoas estão menos familiarizadas e, portanto, ficam mais confusas com a meditação. Vejamos, então, 2 ou 3 regras que nos ajudam em relação a isso. 1. Medite sobre Deus com Deus. Quando pensamos sobre Deus e seus atributos, glória, majestade, amor e bondade, que isso seja feito de tal modo que falemos diretamente com Deus com um espírito de profunda humildade e dependência diante dele. Isso fixará a mente e atrairá uma coisa após outra de modo a dar glória a Deus de maneira apropriada e levará a alma a exercitar uma santa admiração por Deus e se regozijar nele, o que lhe é aceitável. Medite enquanto ora ou dá graças, falando com Deus. 2. Medite sobre a palavra na palavra de Deus. Ao ler as Escrituras, considere o sentido particular de cada passagem. Olhe para Deus para encontrar ajuda, orientação e direção na descoberta da sua mente e a sua vontade nas Escrituras. Então trabalhe para ter o seu coração movido por isso. 3. Tente meditar com frequência. Quando falharmos em manter uma concentração sustentável e prolongada em meditação, compensemos isso tornando-a uma atividade frequente. Alguns ficam desanimados porque suas mentes não lhes dão um suprimento regular de pensamento para que levem adiante suas meditações. Eles são fracos ou imperfeitos em suas reflexões. Compense essa fraqueza retornando frequentemente ao assunto proposto para a meditação. Novos aspectos dele serão então discernidos. Embora haja outras tarefas espirituais, a meditação e a oração se opõem em particular ao pecado que habita o interior. Elas desejam sempre a destruição do pecado. Precisamos, portanto, examinar a sua importância. Primeiro, necessitamos mostrar o valor da oração e da meditação. Depois, veremos como o engano do pecado distrai a mente da oração e da meditação. Observamos o valor da meditação e especialmente da oração de várias maneiras. Primeiro, essa disciplina da alma revela todas as operações e ações secretas do pecado, reconhecendo o perigo que isso causa. Davi intitulou uma de suas orações de, abre aspas, oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Fecha aspas. Salmo 102. Essa é uma oração concernente às circunstâncias de necessidade, frustração e crise da alma. Sem isso, oração não é oração, pois seja qual for a amostra ou a aparência de tarefa que executemos em oração, sem esse realismo da necessidade pessoal, a oração não existe. Sem esse senso de necessidade, nossas orações não têm qualquer utilidade na promoção da glória de Deus ou de qualquer bem às almas dos homens. Ela é como uma nuvem sem chuva, levada pelo vento do mero fôlego humano. Nada é mais prejudicial à realidade da verdadeira oração que a mera repetição de palavras sem sentido. O Espírito de Deus nos ajuda a orar como deveríamos. Ele nos revela e mostra as mais secretas ações e obras da lei do pecado. Abre aspas. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Fecha aspas. Romanos 8, 26. Ele descobre a necessidade básica para a qual mais necessitamos de ajuda e alívio. É um fato da experiência prática diária entre os crentes que na oração descobrimos e somos convencidos da obra do engano do pecado em nossos corações, como não seríamos capazes de perceber de outro modo. Davi, no Salmo 51, encontra na oração a ferida de sua alma lida pelo Espírito de Deus e faz uma descoberta no versículo 5 que nunca teria sido capaz de fazer por si mesmo. Abre aspas. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Fecha aspas. Assim como uma vela na escuridão, o Espírito Santo ilumina os recantos profundos do coração, expondo as armações sutis e enganosas e as imaginações do pecado. Assim,
O poder da oração penetra no pecado e o destrói. Portanto, é tarefa da mente, abre aspas, dedicar-se à oração, fecha aspas, 1 Pedro 4:7. Precisamos diligentemente perceber o estado de nossa alma e tratar fervorosa e efetivamente com Deus sobre isso. O mesmo é verdade em relação à meditação quando a usamos de maneira sábia, dentro de seu verdadeiro propósito. Segundo, o efeito disso dá ao coração um sentido profundo e pleno da vileza do pecado e um constante sentimento de repulsa por ele. Este é um propósito da oração: apresentar o pecado diante de nós, revelar sua vileza, abominação e seriedade, para que seja rejeitado, odiado e, portanto, descartado como uma vestimenta imunda. Veja Isaías 30:22. Aquele que implora a Deus pela remissão do pecado também implora ao seu próprio coração que o deteste. Veja Oséias 14:2-3. Desse modo, o pecado é julgado em nome de Deus. Isso também confirma à alma que Deus odeia o pecado e tem sobre ele uma sentença. A oração, por sua vez, sensibiliza nossa alma em relação ao pecado, para que não seja subornada ou secretamente enganada por ele nem sequer por um momento. Isso leva ao enfraquecimento do pecado que habita o interior do crente. Terceiro, a oração é um modo designado e abençoado por Deus de obter força e poder contra o pecado. Alguém sente falta de sabedoria? Abre aspas, peça a Deus, fecha aspas. Tiago 1:5. Por meio da oração, obtemos o suprimento de todas as nossas necessidades e a ajuda contra toda oposição, especialmente a que é feita contra nós pelo pecado. Nela encontramos ajuda no momento da necessidade. Quarto, a oração e a meditação são uma reação a todas as obras enganosas do pecado e, portanto, permanecem constantemente engajadas com Deus na luta contra o pecado. Abre aspas. Prometi sob juramento, e eu cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças, diz o salmista, em Salmo 119:106. Esta é a linguagem de toda a alma graciosa ao dirigir-se a Deus, da intimidade de apegar-se a Ele e opor-se ao pecado em todas as coisas. Quem não pode agir, não pode orar. Orar com qualquer outra postura mental é bajular Deus com nossos lábios, algo que Ele abomina. Observamos 4 maneiras através das quais o espírito da oração genuína ajuda o crente a destruir o pecado. Primeiro, ele expõe qualquer pecado secreto que esteja assediando o coração. Como bestas feras, quanto mais determinadamente perseguidos, mais provavelmente serão descobertos. Segundo, a oração enfraquece um pecado constante e desenvolve um antídoto contra ele. Quando a alma do crente adoece com um langor espontâneo ou com um cansaço sem causa aparente, esse é um sinal claro de que uma doença pecaminosa permanece dentro dela. Terceiro, desde que a alma se una a Deus, é certo que o pecado não pode exercer seu domínio destruidor sobre ela. Abre aspas. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal. Fecha aspas. Salmo 18:23. Finalmente, quando o coração fica imune aos enganos do pecado em seu cuidado diante de Deus, recebe um cuidado especial e uma capacidade de vigilância contra o pecado. Distrações na meditação, na oração e em outras disciplinas. O pecado busca desviar a mente de Deus de várias maneiras. Isso ocorre principalmente quando ele argumenta que certas coisas às quais a mente se atém são necessárias e legítimas. Todos os que se desculparam para não comparecer ao banquete o fizeram baseados em circunstâncias legítimas, um por causa de sua fazenda, outro por causa de seu gado. Veja Lucas 14:16-19. Com essas desculpas, suas mentes se afastaram dessa disposição inabalável que se exige em nossa caminhada com Deus. Como necessitamos de sabedoria e de vigilância a fim de evitarmos argumento tão sedutor. Esta é, portanto, a primeira e mais genérica tentativa que o pecado que habita o interior faz de enganar a alma. Ele distrai a mente de uma atenção diligente à seriedade do pecado e impede a mente de manter um respeito devido e constante a Deus e à sua graça. A divisão que o pecado faz na mente também afeta nossas disciplinas mais importantes. O pecado, de fato, mantém uma inimizade contra todas as tarefas de obediência e contra o próprio Deus. Abre aspas.
Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Fecha aspas. Admite o apóstolo em Romanos 7, 21. Em outras palavras, abre aspas, sempre que faço aquilo que é espiritualmente bom para a honra e a glória de Deus, o pecado está presente em mim para impedir-me de fazer isso. Fecha aspas. Há 4 maneiras, portanto, de o pecado buscar atingir os seus objetivos. 1. O pecado tira vantagem do cansaço da carne. Uma vez que a lei do pecado faz oposição a toda comunhão com Deus, nenhum alívio é capaz de auxiliar a alma enquanto o pecado habitar o interior do crente. A alma se assemelha a um viajante solitário, sem companhias ou diversões, fazendo a jornada parecer longa. O Salvador declara aos discípulos adormecidos no jardim, abre aspas, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, fecha aspas, Mateus 26, 41. Como consequência dessa fraqueza, cresceu sua indisposição para orar. Deus reclama com seu povo, abre aspas, você tenha ficado exausto por minha causa, fecha aspas, Isaías 43, 22. Esse cansaço pode atingir o clímax descrito em Malaquias 1,13, abre aspas, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, fecha aspas. O engano se encontra na conformidade entre a carne espiritual e a carne natural. Juntas elas se opõem a Deus e geram cansaço. A esposa, no Cântico dos Cânticos 5, 2, 3, dorme espiritualmente. Ela também expressa sua relutância em levantar-se de seu lugar de descanso. 2. O engano do pecado argumenta falsamente acerca das circunstâncias urgentes da vida. Devemos sempre orar e meditar, mesmo quando negligenciarmos nossas demais tarefas e assim nos tornarmos inúteis para nós mesmos e para os outros no mundo? A partir desse raciocínio, tarefas particulares se livram prontamente da prática geral da oração. Os homens carecem do desejo de glorificar a Deus e de salvar suas próprias almas. No entanto, nenhuma tarefa necessita constantemente colocar outras de lado. Ocasiões especiais devem ser determinadas por circunstâncias especiais. Mas se gastarmos mais tempo do que o necessário para executar alguma tarefa, roubamos de Deus o tempo que Ele merece e de que necessitamos para nossas próprias almas. Deus não nos abençoará nessa atividade. É importante que todas as demais tarefas permaneçam submissas ao nosso respeito por Deus e por sua santidade, embora o engano do pecado tão prontamente as use para roubar de Deus o que lhe é devido. 3. O pecado justifica tarefas compensatórias. O pecado desvia a atenção da mente, dirigindo-a à necessidade de realizar uma tarefa específica. Desse modo, Saul esqueceu sua desobediência a Deus ao fazer um sacrifício. Veja 1 Samuel 13, 9. A supressão dessa tarefa essencial por meio da substituição por outra escraviza o coração. As argumentações corruptas do pecado deveriam nos motivar a vigiar e orar. 4. O pecado alimenta a alma com falsas promessas e propósitos. Félix usou esse recurso quando disse a Paulo, abre aspas, pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo, fecha aspas. Atos 24, 25. Desse modo, o tempo presente que todos possuímos se torna irrevogavelmente perdido. Essas são algumas das maneiras através das quais a mente se desvia de sua tarefa, levando a um posterior estrangulamento das afeições e do entendimento. Quando o pecado opera desse modo, um homem é atraído ou desviado daquilo que deveria constantemente prezar em sua caminhada diante do Senhor. Considere o início de seus fracassos nos caminhos de Deus. Assim como uma doença, quando observamos como ela começa, somos capazes de buscar a cura de maneira mais inteligente. O principal cuidado e a responsabilidade da alma, como observamos, se encontra na mente. Se a mente fracassa em sua tarefa, é como uma sentinela que falha em sua responsabilidade de guardar. Tudo se perde por causa da sua negligência. Se você quer provar a si mesmo, mas tem falhado em determinar como o pecado o engana, olhe para ver em que falhou. De um modo ou de outro, você se tornou insensato, indiferente, preguiçoso, indeciso e enganado na execução de sua tarefa. Considere, então, a advertência de Provérbios 4, 23 a 27, que a sua alma nunca responda dizendo: se eu tivesse atentado mais diligentemente e considerado mais sabiamente a natureza vil do pecado,
E se não tivesse permitido que minha mente fosse possuída por esperanças e ilusões vãs, ou permitisse que minha alma se enchesse das coisas do mundo a ponto de negligenciar minhas tarefas espirituais, então eu não estaria agora tão vil, fraco, descuidado, ferido, decadente e corrompido. Foi minha mente responsável e enganada que gerou o pecado e a transgressão da minha alma. Permita, no entanto, que a reflexão leve à cura e à restauração que a execução de tarefas por si só nunca irá produzir. Veja Salmo 23:3. A disposição correta da mente nos mantém geralmente sintonizados na mente e na vontade de Deus. Trata-se de uma graça vital ter espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. A mente estável, sólida e decidida em relação às coisas de Deus não é facilmente levada, desviada, mudada ou posta de lado, nem dá ouvidos a argumentações corrompidas, insinuações falsas ou pretextos que buscam afastá-la de sua tarefa. O apóstolo nos exorta a sermos, abre aspas, firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Fecha aspas. 1 Coríntios 15:58. A mente firme mantém a disciplina, produzindo estabilidade e frutificando por meio de sua obediência. Por outro lado, Pedro nos diz que aqueles que são enganados e seduzidos perdem a sua firmeza e caem. 2 Pedro 3:17. A grande fraqueza de quem se desvia é a sua falta de firmeza. Abre aspas. O coração deles não era firme. Fecha aspas. Ver Salmo 78:37. A verdadeira natureza dessa firmeza está, primeiro, num propósito pleno de apegar-se a Deus. Segundo, em uma renovação diária e uma prontidão de coração para realizar cada tarefa. Terceiro, em sua resolução de não negligenciar essas tarefas. Como a mente é desviada de tarefas específicas. Ainda não conseguimos discernir o modo como o pecado de fato desvia a mente de sua tarefa. Isso é vital por causa de sua importância no que tange a afetar a alma e a consciência. Primeiro, se a mente é atraída, contaminada, enfraquecida e negligente para com o seu papel, a alma como um todo então é afetada. Por essa razão, o apóstolo nos exorta, abre aspas, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, fecha aspas, Hebreus 2:1. Quando o pecado afeta nossa mente por meio do engano, perdemos a vida, o poder, o sentido e a impressão da palavra. Isso é muito sério e causa de grande preocupação em nossas almas. Além disso, pelo fato de atuar espiritualmente na alma, a mente precisa ser estimulada e iluminada. A consciência não está apta a ser encorajada se a mente fracassa em advertir a alma. Quando o pecado sufoca as emoções ou a vontade escolhe pecar, a consciência se torna violentamente estimulada se a mente permanece disposta. Mas a mente pode ser, de modo sutil e gradual, negligenciada espiritualmente. Sem atenção especial, isso passa despercebido. O pecado usa ao menos 6 maneiras para assim distrair a mente. 1. O pecado persuade a mente a lidar com generalidades e evitar tarefas particulares. O pecado, às vezes, persuade a alma a glorificar a Deus de maneira geral. Assim, Saul, em sentido impreciso, fez a vontade de Deus ao guerrear contra Amaleque, mas, ao mesmo tempo, o desonrou. Veja 1 Samuel 15. É inútil para um homem supor que ele está viajando na direção certa quando ignora todos os sinais ao longo do caminho. É em ações particulares que expressamos e exercitamos nossa fé e obediência. 2. A mente se sente contente na realização de suas tarefas, enquanto peca em secreto. Após suas expedições militares contra Amaleque, Saul diz a Samuel, abre aspas, eu segui as instruções do Senhor, fecha aspas. 1 Samuel 15:13. Os israelitas perguntam, abre aspas, por que jejuamos, dizem, e não o viste, fecha aspas. Isaías 58:3. Por terem ficado satisfeitos com seu desempenho diante do Senhor, eles também concluíram que Deus estava satisfeito, mas falharam miseravelmente com Deus. O engano do pecado nos desvia da glória de Deus para encontrarmos satisfação em nossas próprias iniciativas. 3.
A mente muitas vezes se torna displicente no desempenho de suas tarefas. Mas um comportamento assim, diz Amós, não é disposição para com Deus. Amós 5, 21, 25. Ninguém do povo oferecera sacrifícios a Deus, embora afirmassem isso. É por isso que os que muito sabem não progridem no desempenho de todas as suas tarefas. Eles experimentam pouca ou nenhuma comunhão real com Deus, porque se distraem com os afazeres e permanecem cegos ao real propósito de suas ações. Desse modo, muitas tarefas de adoração e obediência, desempenhadas por uma triste geração de pessoas hipócritas, formalistas e secularizadas, carecem de vida e de luz. Essas tarefas não são aceitáveis por Deus, porque os adoradores vivem distantes dele. 4. O pecado distrai a mente para que não mantenha a sua diligência. Quando o pecado prevalece, produz preguiça espiritual. Os mandamentos bíblicos para vigiar advertem contra esse perigo. Abre aspas. O que lhes digo, digo a todos. Vigiem. Fecha aspas. Marcos 13, 37. Use toda a sua diligência para não ser surpreendido nem enganado. Abre aspas. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ageu 1, 5, 7. Deus reclama que os israelitas fracassaram ao não fazer isso. Deuteronômios 32, 29. Hebreus 6, 11 e 12 declara, abre aspas, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Fecha aspas. Do mesmo modo, Pedro exorta, abre aspas, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Fecha aspas. 2 Pedro 1, 5. As Escrituras nos exortam a usar nossa diligência ao máximo para escapar do engano do pecado. Quando um homem fracassa em vigiar o engano do pecado, ele se torna espiritualmente preguiçoso. As Escrituras destacam 4 características da negligência espiritual. Primeiro, a inadvertência. Como o autor aos Hebreus diz, alguém assim é lento para aprender, em Hebreus 5:11. Um desinteresse secreto se instalou vagarosamente em seu espírito. Segundo, há uma indisposição para ser estimulado a cumprir sua tarefa. Abre aspas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Fecha aspas. Provérbios 19, 24. Quando chamados e advertências especiais são feitos, ele não responde no sentido de desempenhar suas tarefas. Terceiro, há as tentativas tímidas e ineficazes para se recuperar e completar suas tarefas. Abre aspas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Fecha aspas. Provérbios 26, 14. Ele começa muitas tarefas sem forças e nunca as conclui. Finalmente, há a falta de solidez moral para vencer as dificuldades e o desânimo. Abre aspas. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Fecha aspas. Provérbios 22, 13. Toda dificuldade é motivo para impedi-lo de fazer sua tarefa. Ele pensa que é impossível até mesmo tentar. 5. O pecado distrai a mente pelo uso do engano para surpreendê-la. Assim, quando o pecado pegou Pedro desprevenido usando os perigos que temia, ele esqueceu o amor e a advertência de Cristo. Do mesmo modo, quando o pecado apanhou Davi por causa da sua cobiça e das tentações, ele esqueceu os princípios pelos quais anteriormente vivia. Devemos exercitar a sabedoria para não contender com o pecado. Ele somente surpreenderá a alma com um ataque inesperado. 6. O pecado engana a mente por meio de solicitações frequentes e contínuas. Ele persiste até que finalmente obtenha uma vitória. Nós, portanto, jamais devemos cessar nossa vigilância. Necessitamos de uma postura alerta do espírito o tempo todo. Devemos manter todas essas coisas em mente a fim de evitar que o pecado nos desvie e engane. Como a mente é dirigida a tarefas específicas. Para a execução correta de nossa tarefa, não basta apenas executá-la. Quando construímos uma casa, tratamos de juntar toda a pedra e madeira numa enorme e única pilha. No entanto, devemos compreender e apreciar o projeto do arquiteto,
a fim de levantarmos adequadamente o edifício. Do mesmo modo, quase sempre nos ocupamos de várias regras e normas. Mas se não tivermos o espírito apropriado para executar essas tarefas, nosso esforço será em vão. Abre aspas. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Fecha aspas. Isaías 1:11. Abre aspas. Tornaram-se um fardo para mim, não os suporto mais. Fecha aspas. 1:14. Precisamos viver de acordo com um projeto ou regra geral. Paulo menciona isso em Gálatas 6,16, abre aspas, todos os que andam conforme essa regra, fecha aspas. É somente recomendável conectar a tarefa com uma atitude apropriada. Quando Paulo diz, abre aspas, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, fecha aspas, Efésios 5,15. Ele se refere a essa atitude e disposição de coração e de mente. 4 coisas podem ser ditas sobre essa regra ou atitude. 1. Devemos obedecer a Deus com sinceridade de coração. A lei não permitia que um animal fosse sacrificado se tivesse algum defeito. Ele tinha de estar em perfeitas condições. Os sacerdotes rejeitavam qualquer animal que fosse deficiente, cego ou aleijado. O mesmo ocorre com as tarefas de Deus. Elas devem ser sadias e íntegras. Se buscarmos obedecer a Deus com motivações dúbias, nossas tarefas serão inaceitáveis. 2. Devemos depender de Deus pela fé para obedecer-lhe. Devemos executar nossas tarefas pela fé, recebendo nossa força de Cristo, sem cuja pessoa, abre aspas, nada podemos fazer, fecha aspas, João 15:5. Não basta apenas crer, embora isso seja necessário para toda boa obra. Veja Efésios 2:10. A fé deve caracterizar a nossa obediência. Paulo descreve isso como, abre aspas, obediência que vem pela fé, fecha aspas, Romanos 1:5. Somente então veremos como Cristo é, abre aspas, a nossa vida, fecha aspas, Colossenses 3:4, a origem, a fonte e a razão de nossa vida espiritual. Nós experimentamos e sabemos disso pela fé. Paulo assim diz, abre aspas, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, fecha aspas, Gálatas 2:20. Cristo é a nossa vida e também a fonte da nossa obediência no cumprimento de todas as nossas tarefas de santidade. 3. Devemos exercitar a nossa compreensão e as nossas afeições para obedecer a Deus. Primeiro, Deus determina a maneira e os meios pelos quais devemos obedecer. A menos que se torne visível, a execução de nossa tarefa como um todo será invalidada. É por isso que Deus frequentemente nos exorta a fazer as coisas sábia e diligentemente. Segundo, as afeições do coração e da mente influenciam profundamente o modo como executamos nossas tarefas. Na verdade, toda tarefa deve ser realizada com afeições espirituais. Caso contrário, é como sacrificar sem o coração, sem sal e sem fogo. Isso será inútil. Aquele que dá com alegria reconhece essa disposição. Veja 2 Coríntios 9:7. 4. Devemos obedecer a Deus para render-lhe glória. Que outra boa razão teríamos para executar nossas tarefas? Talvez pensemos na satisfação de nossas próprias convicções e consciências. Ou talvez pensemos no louvor dos homens para exaltar nossa justiça própria e suas demonstrações excessivas. Essas razões servem apenas para nos distrair. Em contraste, o apóstolo diz, abre aspas, façam tudo para a glória de Deus, fecha aspas, 1 Coríntios 10:31. Muito do engano do pecado se concentra em distrair-nos desse objetivo prioritário. Atitudes corretas nos capacitam a executar nossas tarefas apropriadamente. Do mesmo modo, pensamentos corretos nos protegem dos desvios do pecado. 5 considerações devem ser notadas no intuito de orientar nossa mente contra o engano que nos impede de cumprirmos nossas tarefas. 1. Devemos considerar a soberania de Deus. Essa é a primeira razão pela qual devemos desenvolver sensibilidade ao pecado. José pergunta, abre aspas, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fecha aspas. Gênesis 39:9. A esposa de Potifar tentou fazer José ignorar a generosidade do seu amo. Veja 39:7-9. Mas muito mais importante que isso, José sabia que a fornicação era pecado contra Deus.
Do mesmo modo, Tiago nos diz que no trato com qualquer coisa contrária à lei, é o próprio legislador quem deve ser a nossa preocupação primeira. Veja Tiago 4, 11 e 12. Em todas as cobiças e tentações, portanto, nosso primeiro pensamento deveria ser: é o próprio Deus quem proíbe isso. Ele é a pessoa sob cuja absoluta soberania eu vivo e de quem minha condição presente e eterna depende. 2. Devemos considerar a punição ao pecado. Jó admite, abre aspas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Fecha aspas. Jó 31, 23. Do mesmo modo, o apóstolo nos lembra, abre aspas, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, fecha aspas. Hebreus 10, 31. Ele também disse, abre aspas, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, fecha aspas. 10, 30. Ele é um Deus que vinga o pecado e que, abre aspas, não deixa de punir o culpado, fecha aspas. Êxodo 34, 7. Abre aspas. Nosso Deus é fogo consumidor, fecha aspas. Hebreus 12, 29. Assim, iremos considerar sua santidade e justiça. Que vida aguarda aqueles que sabem que o justo decreto de Deus é o de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte e ainda assim continuam pecando? Veja Romanos 1,32. 3. Devemos considerar o amor e a bondade de Deus contra quem o pecado é cometido. Essa é uma consideração importante, se for correta e graciosamente objetiva na alma. Moisés desafiou o povo, abre aspas. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Fecha aspas. Deuteronômio 32, 6. Com a mesma consideração, o apóstolo argumenta, abre aspas, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, fecha aspas. 2 Coríntios 7, 1. Aqui Paulo se refere à promessa de que Deus será um Pai para nós e nos receberá. Veja 2 Coríntios 6, 17 e 18. Essa promessa fala de todo o amor de Deus, no presente e por toda a eternidade. Esta é, por certo, uma forte motivação para não pecar, não é? Em 1 João 3, 1 a 3, o amor do Pai também nos motiva. O apóstolo diz, abre aspas, todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, fecha aspas, 3:3. Ele se abstém de todo o pecado. Do mesmo modo, misericórdias especiais e particulares de seu amor devem nos manter atentos acerca de quem Deus é na hora da tentação. Salomão pecou escandalosamente por ignorar as misericórdias especiais de Deus. Ele pecou depois que Deus, abre aspas, lhe havia aparecido 2 vezes, fecha aspas. 1 Reis 11, 9. 4. Devemos considerar o sangue e a mediação de Cristo. O apóstolo declara que, abre aspas, o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Há uma eficácia constrangedora nessa consideração. Ela é imensa, poderosa e efetiva quando considerada. 5. Devemos considerar a habitação interior do Espírito Santo. Esse é certamente o maior de todos os privilégios que temos nesse mundo. Precisamos considerar como ele se entristece com o pecado e como corrompemos a sua habitação quando pecamos. Devemos nos guardar de perder o direito a seus confortos quando os desprezamos. A meditação cuidadosa sobre essas considerações nos ajudará a nos manter longe do pecado e da tentação.